Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento de Cavaleiros de Prata para a linha Sunpluff X. Dessa vez é o Moses de Baleia da MST. Bom, versão exclusiva na linha X e pela primeira vez, né, eu não me recordo de outra vez, um item paralelo ser lançado praticamente junto com o item original. Temos ele aqui, o Moses de Baleia 1.0 da Bandai, e a gente vai fazer o comparativo com a versão EX da MST. Como eu disse, foi um item lançado praticamente junto. Então, esse item aqui não é uma cópia, mesmo que sejam proporções diferentes, não é uma cópia da Bandai. É óbvio que eles usaram as imagens de divulgação do item para tentar fazer uma cópia, mas eles não pegaram o boneco em mão para copiar. Os caras foram rápidos. E vamos ver aqui, né, a caixa estilo da MST, sem arte nenhuma, uma caixa parda, do tamanho do Aldebaran, do tamanho do Aeolus de Sagitário, tá? Que é a caixa maiorzinha. Beleza? Não tem nada demais, mas o conteúdo aqui interessa. E tá aqui, galera. O corpo que a gente vai olhar melhor, tá com cicatriz e tudo, direitinho, a gente vai olhar melhor. Tá aqui o cabelo, as mãozinhas, as faces, que a gente vai olhar devagarzinho, melhor. Aqui algumas peças em plástico. E tá aqui praticamente a armadura toda, tá? Bem organizada, tem pouca coisa de plástico, né? Aqui tá o protetor de punho e o elmo só. É isso? É isso. Resto de metal, armadura pesada. E vamos ver como é que tá isso aqui. Vou tirar do blister pra gente olhar melhor. Segura aí. Tá aí, galera. Vamos ver tudo que acompanha a figure. Começar aqui com a armadura. Ver a coloração disso aqui, né? Ó, tá muito bonito, hein? Bem parecido com a cor da Bandai. Engraçado, os caras fizeram, né? Antes do produto sair, fizeram com a cor muito boa. Aí, ó. Tá bem interessante. Tá inteiriça, essa peça não troca, né? O da Bandai, ela troca para fazer a versão mangá. Olha aí como é que tá bem parecida a cor. Bem parecido. Um destaque para a canela, que é inteiriça. O da Bandai se divide para poder montar a versão mangá e object. Tem a diferença de cor, né? O da Bandai. Aqui na MST fica bem melhor, né? Mais monocromático. Temos algumas diferenças de design que eu vou destacar depois, tá? Assim que o cloth for montado. Beleza? Temos aqui a parte do abdômen para montar o cloth, né? Já que reutiliza o corpo do Aldebaran. E o corpo do Aldebaran tem encaixe para o abdômen, né? Como esse aqui não tem, eles colocam essa blusinha aqui, tá? É uma solução muito boa da MST. Temos aqui as quantidades de mãos, as mesmas mãos por exemplo, do Gek de urso, né? Não tem a mão exclusiva do Moses de baleia, que é aquela que agarra o braço, né? Ela é mais assim. Não tem. Só tem aqui mãos relaxadas, mãos flexionadas. Aqui, essa mão aqui, por exemplo, para segurar com as duas mãos, né? Essa aqui é a mesma mão do Gek. E temos mãos espalmadas, né? E além das mãos fechadas ali, totalizando 4 pares de mãos. É até mais mãos do que o Moses da Bandai, porém, né, não tem aquela exclusiva. Cabelinho para usar com elmo. Temos a face aqui, vamos olhar as faces com muita atenção, tá? Começar com essa daqui. E olha isso, galera. Eu vou falar para vocês que é uma obra-prima da MST essa face, né? Eu estou elogiando antes, porque eu vou fazer a comparação agora, né? E óbvio que a Bandai vai estar muito superior porque é a Bandai. Mas se a gente não comparasse, isso aqui seria uma obra-prima. Até o sorriso está bem feito, cara. A boca que a MST não sabe fazer direito, aqui ficou espetacular. A cicatriz, o olho, ficou muito bom. Agora a gente vai comparar e vai ver que está inferior, né? O da Bandai, óbvio. E tá aí a comparação, galera. A gente vê, acho que o que mais chama atenção mesmo é a coloração. O da Bandai acaba que, olhando aqui, ficou bem amarelado, cara, comparando com os dois. O da MST tá mais moreno. No anime, o que eu reparei é que ele não é tão moreno como a leitura aqui da MST, tá? Mas eu não acho ele tão amarelo assim, igual o da Bandai, né? Mas a gente sempre vai pela leitura da Bandai, porque a Bandai tem os dados técnicos lá, sabe a cor direitinho,
tá? Então a gente vê que o da Bandai, assim, ele tá um tom mais claro, né? É uma pele mais amarela, mas não é tão morena quanto o da MST. E aí, cara, eu vou ver com ele montado e falo sobre a coloração do corpo, né? Mas a gente vê aqui que, cara, até a parte ali debaixo dos olhos tem uma profundidade melhor, tem a boca é melhor desenhado, tudo é melhor desenhado no da Bandai. O da Bandai, com certeza, essas faces aqui eu vou botar ali como no Cloth Award na categoria de melhor head sculpt, porque o da Bandai é inacreditável. Isso aqui é inacreditável, tá? Mas isso aqui da MST tá muito bom, né? Então não dá para desmerecer o da MST. Expressão de ataque que tá muito boa também, né? Aí óbvio, comparando com o da Bandai, fica um pouco atrás, com certeza. Mas você vê lá que cara, são duas leituras no mouse de baleia muito bom, tá? A gente vê que o molde da MST tá uma cabeça menor, né? Talvez isso fique legal no corpo. Rangendo os dentes, tá? O da MST não é ruim, porém na Bandai muito melhor. E aqui comparando a face neutra, que o da MST também tá muito bom, tá? Não tá ruim não. E agora vamos falar do corpo, né? Tem bastante coisa para mencionar aqui. Ó, primeiramente, o gap de urso ele tem um encaixe aqui, tá? Para não ficar esse gap estranho aqui, tá? Ele tem um encaixe azul, uma pecinha azul, tá? Aqui não veio. E não é só no meu que não veio, não, né? Eu tenho outro mouse de baleia ali, né? Que é de cliente, e eu verifiquei ali, não tem, tá? Então, isso não vai atrapalhar em nada, porque a armadura vai colocar por cima. Só que é estranho, né? É estranho, porque não encaixa mais do que isso, tá? É esse aqui, eu encaixo mesmo. Beleza? Acho que não vai importar, mas é um detalhe para você não ficar assustado, tá? O pescoço do meu veio extremamente mole, tá? Veio extremamente mole. Eu já consertei aqui, tá? Você tira, se vier mole, você tira o pescoço, coloca um papelzinho ali. Eu coloquei um pedacinho de cola ali, quente já seca, né? Que aí cria atrito e o pescoço não fica mole, tá? Ali, ó, tá durinho. Resolvi aqui, porém o meu veio com problema. Porém, continua sendo só no meu, porque eu verifiquei outros ali e o pescoço está rígido também, né? É um problema que veio na minha figura, tá? Facilmente solucionável, tá? Olha lá, não tá balançando, estava muito ruim, né? Agora um problema que eu vi que é geral é esse encaixe do cabelo. Tá vendo que tá com gap aqui? Tá com gap nesse cabelo. Por quê? É uma reclamação geral, tá? Até com elmo vai ficar um gapzinho. Vamos ver se eu consigo resolver. Esses encaixes, esses moldes aqui estão terríveis, tá? E tá vendo essa fêmea aqui, nesse encaixe do cabelo, que eu até já peguei o dedo e já coloquei assim? Isso não tá muito profundo. E aí, olha quanto é profundo, ó. E aí, como não é tão profundo, quando coloca aqui, né, não encaixa direito. Tá vendo? Como resolver? Você vai ter que pegar um estilete e você vai ter que colocar uma profundidade a mais aqui nessa peça, tá? Ó, vai ter que cavar uma covinha aí para deixar melhor, beleza? Para ter um encaixe melhor. Deixa eu ver se já resolve aqui. Ó, tem que fazer mais, tá? Com o elmo tá melhor, tá? Eu já testei aqui, já dei uma olhada aqui. Porque eu já fiz todos os testes aqui, porque teve uma reclamação aí da galera, tá? Então esse cabelo tá horrível, o molde, tá? Os encaixes estão horríveis, eu vi uma reclamação geral desse item, tá? Porém, o cabelo não é feio, né? Ele tá bem construído, pouquíssimas rebarbas, não é uma obra-prima, mas é muito bom, tá? É muito bom mesmo. Comparado com o da Bandai, até que se sai bem. A coloração é um pouquinho diferente, é mais claro aqui no da Bandai, mas você vê que o molde de longe não é ruim, tá?
É muito bom esse molde. Só que fazendo os ajustes, é o ajuste só aqui nessa fêmea aqui mesmo, tá? Você vai conseguir consertar esse gapzinho. Que eu não vou fazer agora porque, né, eu não vou usar sem elmo mesmo. De resto, o corpo tá muito bom, articulações, deixa eu ver aqui, bem firmes. Aí, ó, bem firmes, o braço bem firmes. A gente vê aqui as cicatrizes, tudo direitinho, igual o Moses da Bandai, tudo direitinho. Então a coloração dele, né, do corpo dele, tá uma leitura ok, tá? Mas se fosse mais claro, talvez seria melhor. Eu vou fazer uma comparação com o da Bandai assim que tiver montado, tá? Então, por falar nisso, vamos montar, né? Eu falo para vocês como é que foi a montagem, fazer de uma forma acelerada aqui, tá? E já venho com o resultado com vocês. Vamos lá. Galera, montagem inacreditável. Acho que a montagem foi melhor que o da Bandai, tá? Até porque da Bandai teve algumas dificuldades na montagem do mangá, tá? Então isso aqui, montagem de primeira. E vamos colocar aqui já a cabeça. Cara, ficou inacreditável. E já vamos botar o elmo aqui já. Consertando esse gap aqui. Vai ficar espetacular. Vamos ver se esse aqui tá com encaixe melhor. Ó, tá com um buraquinho melhor aqui, hein? Tá com um buraquinho melhor aqui. Vamos ver. Ó, aqui ficou show. Tá com esse gap aqui, mas não vai aparecer por conta do elmo. Deixa eu até montar fora aqui que eu quero mostrar uma coisa pra vocês, né? Vamos lá. Coloquei aqui, aí o que acontece? Por conta daquele gapzinho lá, o negócio não consegue ir muito para frente, né? Então o que você faz? Dá para você colocar, tá vendo que ficou um pouquinho, não tanto, mas ficou o rosto um pouquinho afastado do elmo, né? Então o que você faz, caso você não queira, né, cortar essa parte aqui do cabelo, né? Dá para resolver com o elmo, né? Vai ficar melhor ainda, não que esteja muito ruim. Mas para ficar melhor, você desencaixa um pouquinho aqui a face. Olha lá, tá vendo? Não tá tão encaixado. E aí, o rosto vai colar praticamente no elmo. Olha lá. Praticamente colado. Só afastar aqui o queixo. Olha lá. Tá vendo? Afastei o queixo aqui. E ficou espetacular. Vamos encaixar aqui no corpo agora. E... voilá. Tu é doido, bicho. Caraca, mano. Nossa, velho. De longe, uma das melhores peças da MST do ano. De longe, cara. Que espetacular, bicho. Tu é doido, cara. Olha isso aqui, mano. Olha a proporção disso aqui, galera. Caraca, bicho. Inacreditável. Cara, sem o que dizer. Sem o que dizer, ficou muito bom aqui a Red Cult com o elbow. Zero reclamações. A fibra toda rígida. Espetacular, cara. Mano, pra parar de ficar babando aqui, eu vou fazer o take de pose com ele, tá? E a gente vai com um comparativo com o da Bandai. Beleza? Então vamos lá.
cima de Kaitos! E tá aí, galera, comparativo do ano. Vamos comentar aqui um pouquinho a diferença entre as peças, né? A principal diferença é que são linhas diferentes, tá? Então, a maior diferença entre elas é a escala, né? A escala do Clothleaf X é bem maior, então, justamente o Moses da MST tá bem maior, tá? Bom, a armadura, o design é muito parecido, só que troca um pouquinho das proporções, tá? Eu acho que a leitura de ambos estão muito boas. A ombreira da MST está maior proporcionalmente, tá? O escudo aqui da Bandai está maior do que o da MST, tá? E o escudo da Bandai eu achei mais correto porque ele é mais para baixo, né? Ele tem até um sistema de levantar, mas eu acho que ninguém vai usar isso, vai deixar colocado aqui para baixo. E aí eu acho que ficou melhor. O da MST tá muito lá para cima, tá? Eu acho que de design mesmo, o escudo é a única coisa que para mim o da Bandai se sai melhor. Porém, o da MST, a parte da canela aqui, é bem melhor porque não tem essa divisão e é mais monocromático, né? Aqui o da Bandai tem essa diferença de cor que não fica tão agradável assim. Temos outras mudanças mais sutis, que é mais por conta de proporção, talvez, né? Por exemplo, esse chifre do joelho do da MST é maior, o cinto tem leves mudanças de design, né? É mais caído aqui o da MST, tá? O elmo é um pouquinho maior da MST, mas é por conta da cabeça, né? Do cabelo, que segue mais o cabelo ali. O cabelo da MST é maior. Tá? Tem umas mudanças mais simples que nem dá para destacar muito aqui, tá? De design da armadura, todos me agradam, tá? Só que a MST se sai melhor na canela e a Bandai se sai melhor no escudo. Coloração da pele, galera. Então, eu acho que as duas têm uma leitura boa, tá? Que, por exemplo, o Moses, no anime clássico, ele tem um tom de pele não tão bronzeado, mas só que tem alguns takes que parece que é mais bronzeado e tudo mais. Na versão ali da saga de Hades, ele tá mais bronzeado, tá? Tá parecendo até com bastante com a cor dali da MST. Só que eu acho que no da Bandai acabou ficando muito amarelado, não sei. Eu nem reclamei nisso da Bandai, tá? Mas aqui no MST, eu acho que se fosse um pouquinho menos moreno, ficaria melhor, tá? Mas não tá ruim dessa forma aqui. A Red Cult nem se fala, tá? A Red Cult da Bandai sempre vai ser melhor. Eu acho que se a MST tivesse esperado a Bandai, ela teria feito uma cópia até melhor, tá? Porque na verdade isso aqui não é a cópia, né? Mas a MST teria feito melhor porque iria ficar mais parecido com o da Bandai, tá? E aí talvez tivesse uma diferença menor ali de qualidade. Mas a leitura da MST tá muito boa. Montagem, as duas estão excelentes, tá? Eu tive dificuldade no da Bandai só na versão mangá, mas nessas duas versões aqui a montagem tá perfeita, tá? Isso na armadura, né? Porque o encaixe da cabeça aqui, do cabelo da MST não é muito bom, tem que fazer ajustes. E aí vamos pro corpo. É aí que a Bandai pega, né? Ele é extremamente limitado, é um corpo muito antigo e é muito defasado. O da MST, o corpo está muito mais proporcional e muito mais agradável visualmente, né? O da Bandai tem esses pinos aqui aparentes, tá? Até nas costas. Então, da MST é bem superior, fora que a articulação da MST é muito melhor, a proporção, a articulação do corpo se mexe melhor, por exemplo, aqui no braço, tá? Ela tem essa articulação borboleta aqui, que o da Bandai não tem, é totalmente travado isso daqui. O da MST, ele até mexe isso aqui, tá? Mas é bem pouco. Não move para cima e para baixo direito não por causa disso aqui. Foi até uma reclamação da Bandai, mas ainda assim ainda é um pouquinho melhor, tá? Enfim, cara, o corpo é muito melhor, muito superior, de beleza e até de articulação, né, movimentação na linha IX, cara, no da MST. Fora as proporções, né, galera? Tem essa imagem aqui para você ver, né, a proporção do Moses de baleia. Aqui no da Bandai tem uma aparência mais cartunesca,
tá? Ele é muito ombrudo, com a coxa mais fina, as pernas menores, é muito troncudo. O da MST é uma parada mais proporcional ao corpo humano. O acabamento da Bandai é melhor, só que a MST, para mim, visualmente no corpo, tá bem superior, tá? Qual é o mais bonito? Cara, os dois itens são bonitos, né? Tem dois milagres aqui, né? O da Bandai é lindo, é uma peça linda. A Bandai fez milagre em fazer esse cloth ficar bonito, mesmo no corpo tão defasado, tá? E a MST também fez, é outro milagre que conseguiu fazer uma peça extremamente bonita, extremamente barato. Então são duas peças bonitas, porém o que vai pesar na escolha principal, porque são duas peças bonitas, duas peças que vai agradar na coleção, tá? Mas só que o que vai fazer a galera comprar um ou outro é de fato o preço, galera. Isso aqui tá tão bonito quanto esse e é 1/3 do valor. Uma coisa referente à pintura, que o escudo da MST tem esse adorno pintado mais claro, o que é mais correto que aparece no anime. Esse adorno realmente é mais claro. O da Bandai segue a mesma coloração da armadura. Enfim, concluindo aqui a parte do preço. É extremamente mais barato a MST. Galera, aqui não tem um negócio de um é muito melhor que o outro, o outro é melhor que um. Eu acho que aqui tem duas leituras muito boas, né? Com pontos positivos da MST, que é, por exemplo, o corpo em si, tá? E pontos positivos para a Bandai, que é, no caso, a Red Cult, e talvez um pouco da coloração do corpo. Então não tem um grande ganhador aqui, tá? São duas peças, as duas peças são excelentes, com pontos negativos em ambas. O ponto mais negativo da MST é a montagem do cabelo e o pior ponto negativo da Bandai é o próprio corpo em si. Mas são duas peças lindas e é isso. Renan, qual que você vai ficar na sua coleção? Então, galera, pelo fato de ser duas peças lindas, eu acho que eu vou optar pela mais barata, galera. Eu tô com as duas peças aqui. Eu vou ter que vender uma. Pô, eu vou ganhar mais de R$ 1.000 vendendo essa peça aqui, né? Então, eu acho por questões financeiras mesmo, né? Que eu não tenho que dar prosseguimento ao trabalho aqui, né? Comprar uma outra peça. Então, talvez eu venda o da Bandai, que é justamente por conta de valor. As duas peças são lindas, mas eu vou na mais barata. É isso. E tá com uma proporção muito boa, né? Tá muito bonito visualmente. Só que não agora, porque tá vindo o Moses da CS Models aí, né? Então talvez eu dê uma segurada nesse Moses da Bandai aqui até o da CS Models chegar. Aí a gente faz um outro comparativo. O da CS Models é mais barato ainda. Então até lá eu decido melhor o que eu vou fazer, tá? Então, dito isso, então vamos para as considerações finais agora. Então vamos lá, galera. Peças de metal de plástico. O plástico é inacreditavelmente só o elmo e os protetores de punho. O resto é tudo de metal. A montagem foi excelente, com exceção do cabelo. A pintura veio excelente. O design e a aparência desse item está espetacular. O design da armadura está muito bom para mim. Tá? O design das faces estão espetacular também, né? Só fica atrás, óbvio, da Bandai, mas é uma head muito boa. Galera, só tem ponto para tirar aqui. No caso, na minha peça, o pescoço veio meio bambo, né? Mas eu consertei. E a montagem do cabelo que não é muito boa, mas dá para consertar, dá para ficar muito bom, tá? Só que você vai ter que ter paciência ali, beleza? Eu vou dar uma nota 9, tirar ponto somente mesmo do pescoço e da montagem do cabelo. De resto, é uma figura excelente, né? Eu acho que ainda assim o corpo poderia ser um pouquinho mais claro, mas não me incomoda. Então, galera, 9 é uma ótima figure, provavelmente a melhor figure do ano da MST, tá? Realmente é muito boa, né? Tá entre ali o patamar do El Cid e do Thor, né? Que a MST lançou esse ano. São figuras sensacionais. Me fala aí o que vocês acharam, me fala aí a opinião de vocês, né, sobre esse comparativo, me fala qual que você gostou mais e qual que você vai pegar, tá? É importante saber a opinião de vocês. Ó, e quem quiser pegar essa figura aqui, tá? Quem me enviou foi a Iva Store. Tem lá na loja deles ainda. É um item que é barato, né? Mas aí tem os impostos, mas você faz o seguinte, vai lá e chama eles no chat e fala, ó, eu vim pelo canal de Uramas Reviews, como é que eu faço aqui para comprar esse item aqui e não pagar tão caro, né? Eles vão te dar a solução lá e aí vai sair um item muito barato, tá? Então, chama eles no chat antes de fazer sua compra e fala que veio pelo canal de Uramas Reviews, que eles já vão saber até como
atender vocês, beleza? E tá aí, galera, ó, coloquei ele aqui do lado dos Cavaleiros de Prata para você ter uma noção de como ele ficou, né? Olha isso, galera. No set aí ficou bem maior que os demais, né? Olha aí a diferença de tamanho, galera. Ficou muito bom, né? Aí tá os dois Smoses aí. E aí me fala o que vocês acharam. Set de prata aqui do canal crescendo, né? Ficou muito bom esses Smoses aqui. Vou deixar o da Bandai ali até a hora da substituição. Então tá aí, galera. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de comentar, deixar o like. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!